Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Vamos falar de fatoração. Eu sou Jaciara Santiago, professora de matemática, e você vem comigo. Então, galerinha, a fatoração é uma ferramenta muito importante e ela vai ajudar você não só a identificar, por exemplo, se um número é primo, como também vai te ajudar a calcular o MMC e o MDC entre dois ou mais números. Vejamos a seguinte situação: 3 amigas sempre se encontram em uma cidade. Uma delas visita essa cidade a cada 30 dias, e a outra a cada 8 dias, e a terceira a cada 20 dias. Quando estarão juntas novamente? Para resolver esse problema e ajudá-las a marcar o próximo encontro, nós podemos determinar o MMC entre 8, 20 e 30, que é o período que elas viajam para essa cidade. E para determinar o MMC, nós podemos usar algumas diferentes formas. Nós vamos começar encontrando o conjunto de múltiplos de cada um dos números, do 8, do 20 e do 30. Feito isso, nós vamos observar o quê? O 120 é o menor múltiplo comum entre esses 3 números, então ele é o MMC. Menor múltiplo comum. Uma outra forma de determinar o MMC é fazer uma decomposição em fatores primos, que nós também chamamos de fatorar. A fatoração nada mais é que representar um valor usando uma multiplicação, mas aqui nós usaremos somente os números primos. Então, nós vamos pegar nossos números 8, 20, 30 individualmente e vamos fazer a divisão pelos números primos, a sequência de números primos. Temos aí, por exemplo, 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1. Observem que os quocientes ficam à esquerda e os divisores ficam à direita. Nós vamos repetir esse processo com os nossos 3 números, o 8, o 20 e o 30. Feito isso, nós vamos observar que cada um tem o que nós chamamos de forma fatorada. A forma fatorada é a forma como nós podemos representar esses números utilizando uma multiplicação. No caso, vamos usar a decomposição em fatores primos. O 8, por exemplo, pode ser representado como 2 vezes 2 vezes 2. Esse mesmo número pode ser representado de uma outra forma, com o que nós chamamos de expoente. O 8, por exemplo, é uma potência de base 2 e expoente 3. Base é o número que será multiplicado e o expoente é quantas vezes esse número será multiplicado. Para calcular o MMC utilizando esse sistema, nós precisamos pegar os fatores comuns e não comuns com os seus maiores expoentes. Então, se nós temos 2 ao cubo, que é como nós falamos 2 expoente 3, e base 2 com expoente 2, que é 2 ao quadrado, nós vamos pegar o maior expoente, que é o 2 ao cubo, e multiplicar pelos outros fatores comuns ou não comuns, que no caso nós temos o 3 e o 5. Então, nós teremos 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, que é igual a 120. Teremos exatamente o mesmo valor que encontramos anteriormente. Agora vamos à forma mais prática de determinar o MMC entre 2 ou mais números. A decomposição simultânea ou a fatoração simultânea. Nós temos aqui os mesmos 3 números, 8, 20 e 30,
e nós vamos fazer a fatoração dos 3 ao mesmo tempo. Então, a gente começa lá pelo 2, que é o nosso menor número primo, e faz a divisão, porque todos os 3 números são pares. Depois de feita essa primeira parte da divisão, nós vamos perceber que alguns resultados não são divisíveis por 2. Os resultados que não são divisíveis por 2, nós vamos repetir na linha abaixo. Só vamos trocar de divisor, só vamos trocar de número primo quando nós não mais pudermos dividir por 2. E aí, nós vamos dividir por 3 e por 5. Quando fazemos a fatoração ou a decomposição simultânea, para achar o MMC, basta multiplicar todos os fatores que estão à direita da linha. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Nós teremos aqui o resultado 120, exatamente igual ao que nós vimos nas duas formas anteriores. Portanto, nós vimos 3 formas diferentes de calcular o MMC. Se as amigas se encontraram no dia 5 de julho, que dia elas voltarão a se encontrar? Deixe a resposta nos comentários e aproveite e já deixe o seu like. Agora, você sabia que, da mesma forma que nós podemos encontrar o MMC, nós também podemos utilizar a decomposição de fatores primos para achar o MDC, ou seja, o maior divisor comum? Nós vamos fazer exatamente o mesmo processo. Fatorar os 3 números de forma simultânea, ao mesmo tempo, 8, 20 e o 30. E nós vamos identificar todos os fatores que forem divisores comuns. Ou seja, o número dividiu os 3, o 8 e o 20 e o 30, nós vamos identificá-lo. Como aqui o nosso único divisor comum foi o 2 é o maior divisor comum entre 8, 20 e 30. Vejamos agora esse outro exemplo. Nós temos os números 210 e 462. Os dois números são pares, portanto, são divisíveis por 2. Vejam como os critérios de divisibilidade são importantes. Também observamos que 105 e 231, nos dois números, a soma dos algarismos é um múltiplo de 3, portanto, os dois são divisíveis por 3. Nós vamos identificando todos os números primos que dividem tanto o 210 quanto o 462 e depois o 105 e o 231. Isso vai acontecer novamente quando nós chegarmos aos 7 e o 77, ambos são divisíveis por 7. Agora é só multiplicar os números que nós destacamos, neste caso o 2, o 3 e o 7. 2 vezes 3 vezes 7 é igual a 42. Portanto, o MDC entre 210 e 462 é 42. Obrigada por chegar até o final de mais um vídeo. Um beijo no seu coração.